Fala pessoal, tá no ar o episódio 13 do podcast. Um prazer estar falando aqui com vocês. Hoje vamos falar sobre uma das maiores figuras da história do movimento negro, que eu não compactuo com todas as ideias, admito. Sou o Team Malcolm X, mas eu acho que pela causa dos negros ele que conseguiu mais mudanças e algo muito notável. O cara era muito brabo. Pra mim, uma das maiores pessoas que passaram pela Terra, esse cara, tipo, era totalmente iluminado. Por mais que eu seja ateu e as pessoas acreditam que tenha pessoas na Terra que o cara devia ter uma aura surreal, sabe? Devia se destoar no meio das pessoas. Foi um cara que nasceu pra fazer a diferença. E antes de falar, vocês estão vendo que o título já, quero agradecer a todos, eu sempre agradeço a cada início de vídeo, pelas visualizações, pelos comentários, pelas críticas positivas, pelas críticas negativas, tudo que for para agregar aqui. Na verdade, as críticas negativas eu ainda não recebi, mas quando eu receber, eu vou ouvir de cabeça erguida, porque são para melhorar. Contanto que não sejam ofensivas, mas eu fico muito feliz que vocês estejam gostando do podcast, gente. Muito feliz, você não tem noção. Às vezes dá vontade de parar porque isso é algo que consome tempo. Você pode achar que não, algo consome tempo. É 30 minutos, mas eu erro, tenho que fazer de novo, tenho que editar. Ah, Aqui eu tô gravando direto no Anchor eu tô gravando direto pro Spotify, então não precisa de muita edição, né? Faço corrido, sem edição, mas dá um trabalho. O canal no YouTube dá um trabalho. No Instagram, assim, pra divulgar, sabe, gente? E eu sou meio envergonhado, assim, pra compartilhar minhas coisas, mas com os comentários de vocês eu vou falar, tipo assim, cara, eu tô fazendo um trampo realmente bom. E isso me motiva. Então, muito obrigado. Eu amo falar sobre esses assuntos, falar sobre o que eu gosto na história, falar sobre coisas que vocês já ouviram, mas não gostaram. Eu tô explicando a história de uma forma simples, de uma maneira, tipo, que eu razoavelmente sou jovem, tenho 19 anos. Sou um estudante do terceiro semestre de História, acho que eu já falei antes, mas eu gosto de falar sobre histórias que eu gosto e sobre histórias que eu não conheço para me desafiar, para tipo, eu saber, para eu explicar para alguém. Mas eu tô gostando muito de fazer isso aqui. Eu espero que vocês estejam aprendendo aqui comigo, como eu tô aprendendo também explicando pra vocês. E aprendendo quando vocês me dão dicas, ou aprendendo aqui as coisas de edição no canal. Ah, Entre no canal no YouTube, canal Historiando, vídeos muito legais. Eu tenho um vídeo do Kobe Bryant, o vídeo da invasão britânica, que ficou muito legal. Tava editando recém agora, tava me dando um trabalhão, tava uma baita dor de cabeça, você não tem noção. E agora eu tava jogando Batman. E eu tô gravando o podcast na sequência, que hoje é o episódio de Alexandre o Grande, que foi no ar semana passada, eu espero. E hoje é o episódio sobre o Martin Luther King, o Dr. King, uma das maiores figuras que passaram pela Terra. Esse cara era muito brabo, muito foda. Martin Luther King é o tipo, tem o Malcolm X, que eu compacto mais com as ideias, mas eu acho que o Martin Luther King é o maior ativista dos direitos dos negros na história da humanidade. Também tem o Nelson Mandela, tem o Malcolm X, tem a Angela Davis. Mas o que o Martin Luther King conquistou, sabe? E com o apoio do governo, isso é importante ressaltar. Mas vamos continuar. Bom, ele era um pastor batista. E, sim, um resumo por cima. Ele era um pastor batista e, no caso da igreja, aqui a igreja batista é conhecida como igreja luterana. E ele é um dos principais líderes na luta contra a discriminação racial nos Estados Unidos, já que a gente, pessoas negras, vivíamos nos Estados Unidos nesse período em que ele nasceu, que ele conviveu, que ele era jovem, que ele fazia o doutorado. A gente convivia em períodos de segregação racial. Então, tipo, tinha bebedouros para pessoas negras e pessoas brancas. E para pessoas negras era, obviamente, uma merda, tá ligado? Então, o período de segregação racial foi uma das piores coisas que houve. Bom, quando uma pessoa negra se sentava no ônibus, quando viesse uma pessoa branca, ela tinha que se levantar e ceder o lugar para aquela pessoa. Isso é um exemplo de segregação racial. E na África do Sul também ocorria um tipo de segregação também violenta igual, ou até pior, que era o apartheid, e que Nelson Mandela foi o grande inimigo do apartheid, até acabar. Bom, e aqui eu espero que vocês estejam dispostos a ouvir.
que é um cara que inspira milhares de pessoas e me inspira certamente. Bom, ele era um ativista e ele reivindicava salários dignos e mais postos de trabalho para a população negra. Então, já que os salários de pessoas negras operárias e brancas operárias não eram o mesmo, as pessoas brancas obviamente recebiam mais. E também ele defendia os direitos das mulheres, era um apoiador da causa feminista, e ele também, como todo, acho que americano de bem na época, ele foi contra a guerra do Vietnã. Bom, gente, vamos começar pela origem do Martin Luther King, do Dr. King. Ele nasceu em Atlanta. Bom, eu tava vendo um jogo da NBA esses tempos e na camisa do Atlanta Hawks, que foi até a final da conferência, que enfrentou o time que eu odeio, que é o Milwaukee Bucks, eles enfrentaram e tem uma camisa deles que diz MLK. E eu ficava tipo, cara, tipo, porque a abreviação de MLK é, tipo, aqui no Brasil é tipo sei lá, os caras estão escrito moleque na camisa. E não, bom, o Atlanta Hawks é de Atlanta e o Martin Luther King nasceu em Atlanta. Então é uma homenagem ao Martin Luther King. Bom, eu só queria compartilhar esse fato inútil com vocês, que é algo que eu não sabia, eu achei que era mulher que estava escrito na camisa, era uma homenagem ao Martin Luther King. Bom, tanto o avô dele como o pai dele eram pastores da Igreja Batista, e ele resolveu seguir o caminho. Bom, ele se formou em Sociologia no Morehouse College em 1948, e ele continuou a estudar, e ele fez um seminário teológico em Crozer, em 1951. E também, posteriormente, em 1955, ele fez um doutorado em teologia sistemática pela Universidade de Boston. Bom, é importante ressaltar que, por isso que ele era chamado de Dr. King, não era de forma errada. Não era só porque ele tinha muito conhecimento, algo que ele tinha totalmente, mas era porque ele tinha um doutorado em teologia, gente. Importante ressaltar. Então, Dr. King, a obrigação está totalmente correta. Bom, também na Universidade de Boston que ele fez, já que ah, eu fiz o vídeo da Angela Davis e ela foi para o estado de Massachusetts. Cara, eu não consigo falar Massachusetts. Não, gente, o Boston fica nesse estado, então eu vou falar Boston. Bom, ah, ele foi para Boston, que era no norte, já que Massachusetts. Mano, cara, eu passo uma dificuldade para falar o nome desse estado. Bom, já que nesse estado era no norte e havia racismo, mas não havia uma segregação racial. Bom, ele conheceu a sua futura esposa, que era a Coretta Scott King, e ele teria, não ali naquele momento, mas ao longo do tempo de casado, eles teriam 4 filhos. Bom, também é importante falar sobre a infância dele antes de tudo, disso tudo, né? Bom, ele viveu durante a infância a política segregacionista que imperava no estado de Atlanta, já que Atlanta não era tipo ali, não era um estado do norte. E bom, por isso, ele foi um ativista do movimento negro que ele lutava pela igualdade civil entre os negros e os brancos. Bom, após os estudos, ele serviu como pastor numa igreja em Montgomery, no estado do Alabama, que era um estado do sul, que era o mesmo estado da Angela Davis. E ele integrou a Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor, a NAACP. Bom, que é a sigla em inglês, que é National Association. Tá, gente, eu não falo inglês. Mas é isso. Bom, e aí o boicote. Bom, ele foi um dos líderes em 1955 dos boicotes aos ônibus na cidade de Montgomery, no Alabama. O ato começou em função do caso da Rosa Parks, que era uma mulher negra presa ao negar-se a ceder seu lugar a um homem branco no ônibus. Bom, gente, lembra que eu falei que uma das coisas da segregação racial é que as pessoas negras deveriam ceder seus lugares às pessoas brancas? Bom, a Rosa Parks se negou, e de forma correta. Tipo, hoje pra nós parece, tipo, cara, não vou negar, o lugar é meu, porra. Mas na época era crime negar um lugar a uma pessoa branca. E, bom, ela foi presa. E era só um dos exemplos de como a segregação racial era maldosa, era criminosa. E, tipo, cara, isso foi há menos de 70 anos, tá ligado? Tipo, é muito horrível. Bom, a Rosa Parks tem até uma música de um grupo de rap que eu gosto bastante, que é o Outcast, que é um dos maiores. Tipo assim, pra mim, com certeza, a maior dupla de rap da história. Mas é um dos maiores grupos de rap de todos os tempos. E tem uma música que é Rosa Parks, que é muito legal, que eu escuto toda hora essa música. E, tipo, esses tempos eu tava, tipo. Gente, eu juro pra vocês que eu não parei pra escutar a letra. Eu falei Rosa Parks, tá, tipo, essa música é legal. E aí, quando eu tava fazendo o roteiro do Martin Luther King, que eu lancei o vídeo há umas semanas atrás,
Eu falei, cara, Rosa Parks é o nome da música do Outcast. Aí que eu me liguei, tá, tipo, eles se inspiraram no caso da mulher. Bom, o boicote que ele fez aos ônibus, no caso, o boicote que ele pregava uma ação que era desobediência civil e não violência. É algo diferente do Malcolm X, que era a autodefesa contra o homem branco. Ele fazia a desobediência civil e atos de não violência. No caso, boicote aos ônibus. Então, o boicote durou 382 dias. Então, mais de um ano, obviamente, já que eu sei fazer um pouco de conta. Durou um ano e 18 dias. Corretamente, eu acho. Bom, menos o ano foi bissexto. Tá. Bom, ele quando o boicote durou 382 dias e foi vitorioso, porque a Suprema Corte Americana declarou ilegal a segregação racial em transportes públicos. Entretanto, ele sofreu diversos atentados e chegou até a ser preso. A casa dele foi bombardeada e diversos também amigos dele e apoiadores ao boicote foram atacados. Bom, ademais, ele foi um dos fundadores da Conferência da Liderança Cristã do Sul, SCLC, em inglês. E em 1957, ele se tornou presidente dessa organização. Foi quando fundou, no caso. A princípio, era integrado por comunidades negras ligadas às igrejas batistas. E o Martin Luther King liderou essa organização até a morte. Bom, gente, aqui eu vou falar sobre a filosofia dele, né? Que era, como eu falei, um método de não violência, que ele pregava o amor ao próximo e que foi inspirada nas ideias cristãs. Na verdade, hoje a gente vê muito deturpada, né, a imagem do cristianismo, porque foi ao longo dos anos, né, o que a Igreja Católica fez, saqueou as cruzadas. Eu sou um crítico muito ávido da Igreja Católica, porque eu não tenho religião. Algumas eu simpatizo, tipo, eu leio bastante sobre algumas coisas sobre bastante, eu acho. A gente nunca lê bastante sobre algo, né? Mas eu leio sobre o Islã, sobre o espiritismo e talvez sejam verdade lá no fundo. Eu acho que isso é um assunto para outro podcast que eu vou falar, eu acho, minha crença, o que eu acho sobre o mundo. Se isso interessar para vocês, eu acho que não interessa, na real, interessa só para mim, uma conversa de bar, tipo, vou chegar numa mina e vou falar, tipo, tá, tu acredita em Deus? Não, isso não tem a chance de acontecer, porque eu não chegaria. Mas, continuando, ah, essas ideias dele de amor ao próximo era inspirado nas ideias cristãs, porque segundo a Bíblia, Jesus Cristo era muito bravo, né? A gente era um cara que pregava o amor ao próximo e que era uma minoria, o Jesus Cristo era uma minoria e defendia as pessoas. Jesus Cristo, cara, Jesus Cristo, tipo assim, a figura de Jesus Cristo é muito brabo. E eu tenho que até fazer sobre aqui, né? Porque Jesus Cristo, segundo fatos históricos, realmente viveu, né? Os fatos sobre a sua grandeza podem até ser deturpados, deturbados, mas de fato ele existiu e sobre o que está na Bíblia, de fato ele era um cara muito, muito foda. Bom, ele praticava a desobediência civil, que foi usada pelo Mahatma Gandhi durante a independência da Índia. Mahatma Gandhi, uma das pessoas que não usava violência, e sim a desobediência civil. Optar pela Revolução Pacífica, ele provocou a ira das autoridades, né? E os grupos racistas como a Ku Klux Klan, que atacavam Martin Luther King, atacavam Malcolm X, os Panteras Negras, atacavam também os partidários dele e a ele também. Bom, e ele encontrou resistência entre outros grupos de ativistas negros que utilizavam métodos e discursos mais violentos, como os Panteras Negras e o muçulmano Malcolm X. Os Panteras Negras vieram depois de Malcolm X, mas o Malcolm X, em vida, criticava bastante o método do Martin Luther King de se reunir com os brancos, já que eles não estavam na mesma condição ali, o homem branco era o inimigo, mas isso foi antes do Malcolm X e a Meca, quando ele mudou suas ideias e ele saiu da nação do Islã e assim criou seus próprios ideais, falando que o homem negro e o homem branco poderiam conviver em sociedade, desde que o homem branco fizesse algo para acabar com o racismo. Cara, eu sempre dou um jeito de falar do Malcolm X, gente, desculpem. Bom, eu falei um pouco sobre as ideias dele, né? Eu tenho que falar sobre a manifestação mais importante da história. Cara, pra mim, é a manifestação mais importante da história do mundo.
que foi a manifestação sobre Washington, a marcha sobre Washington, que reuniu cerca de 250 mil pessoas. As pessoas que ali estavam era a Rosa Parks e o artista Josephine Baker. A artista Josephine Baker. Bom, e por que é tão importante? Porque ele reuniu 250 mil pessoas pedindo o final da segregação racial e a união entre as raças. Mas também ele fez o discurso que eu tenho um sonho, que é um dos maiores discursos da história da humanidade, gente. É bizarro. Vocês têm que ouvir esse discurso. E tem um vídeo no canal com um discurso. E também tem vídeos no YouTube com um discurso do Martin Luther King, que eu tenho um sonho que um dia nós, pessoas brancas, pessoas negras, estaríamos. Nós, pessoas estaríamos caminhando de mão dadas em direção ao futuro melhor. E que o estado racista do Mississippi um dia se abriria em um oásis de liberdade e esperança. Que é o Mississippi, é o estado onde foi fundada a Ku Klux Klan, um dos estados mais racistas dos Estados Unidos. Em tendência, a região sul dos Estados Unidos é mais racista que a norte, já que teve a Guerra Civil Americana, e o norte era os Estados Unidos da América, e os estados do sul eram os Estados Confederados, dos Estados do Norte, que eram os Estados Unidos da América, liderado pelo Abraham Lincoln, ganharam a guerra. E assim os Estados Unidos se juntou novamente e o Norte ganhou e aboliram a escravatura. Bom, a marcha sobre Washington foi apoiada pelo presidente dos Estados Unidos até então, que era o Kennedy. E, bom, teve algumas. Foi uma marcha pacífica, mas teve alguns atos violentos da polícia contra alguns manifestantes. É importante ressaltar isso. Bom, o Martin Luther King tinha destacado como um dos maiores ativistas políticos até então, uh, ao lado de Angela Davis e de Malcolm X, mas ele conquistou muito apoio, gente. Por que eu falo simples? Quando tu tem um discurso de não violência e de união entre as raças, as pessoas não vão ficar. Tipo, é mais fácil, em teoria, os brancos te apanharem porque tu não quer a violência contra elas. Mesmo que eles te ataquem a vida inteira, eles não querem violência contra o próprio povo deles. Então, o Martin Luther King conseguiu apoio para mim por causa disso. Porque ele tinha um discurso de não violência e, para mim, não é errado. Ele era um pacifista. Pessoas assim são raras na sociedade e tem que ser feitas mesmo. Mas eu acho que é muito difícil tu dar outra face quando tu é atacado constantemente, como as pessoas negras eram atacadas nos Estados Unidos naquela época. Então eu acho o discurso dele muito utópico para a época, que é dar a outra face, sendo que todo momento dá outra face, eles não te dão outra face. Como o Malcolm X falava, quando seus irmãos se desarmarem, eu vou pedir para os meus baixarem as nossas armas. Então, tipo assim, quando as pessoas brancas pararem de atacar as pessoas negras, a gente vai parar de se autodefender. Bom, o Martin Luther King era odiado em todos os Estados Unidos e o Malcolm X tinha morrido em 1975. Então, bom, ser uma pessoa negra e ativista era muito difícil nos Estados Unidos. Ou tu era preso ou tu era morto. E o Malcolm X foi preso e morto, mas não por manifestações políticas. E o Martin Luther King, por manifestações políticas, foi preso e acabou sendo morto, gente, infelizmente. Bom, ele foi morto no dia 4 de abril de 1968, em Memphis, e ele se preparava para uma marcha civil. Bom, ainda permanece a dúvida sobre a real autoria do crime, já que o King era odiado por todos os grupos racistas espalhados pelo sul dos Estados Unidos. Que, na verdade, isso é algo que ele deveria se orgulhar, já que ele é odiado por todos os grupos racistas e, tipo, obviamente, ele era negro, os racistas odeiam os negros, mas seria um prazer para mim ser odiado por um grupo de racistas. Ser odiado por todos os racistas, porque quer dizer que eu tô fazendo barulho, que foi o que o Martin Luther King fez, que foi fazer o barulho nos Estados Unidos, foi levantar a questão dos negros, e os negros serem tratados como, porque eles eram e ainda continuam sendo tratados como um cidadão de segunda classe, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. O racismo institucional no Brasil é muito, muito forte. É algo que, se você pensar, uh, diversos empregos, diversas profissões. A gente fez um algoritmo esses tempos na faculdade, que é, se vocês pesquisarem profissões na internet que precisem de cursos superiores, tipo no caso ser advogado, as fotos que vão aparecer são pessoas brancas sendo advogado, os juízes e outras profissões que precisam de um ensino superior.
e funções braçais, aparecerão a maioria de pessoas negras. E, bom, isso mostra como a nossa sociedade a gente tem esse racismo institucional, mas o Martin Luther King, já que os Estados Unidos é um país banhado no racismo, ele fez algo muito grande, que é mostrar o racismo e mostrar que sim, as pessoas negras e as pessoas brancas poderiam conviver harmoniosamente. Algo que é surreal. O discurso do Martin Luther King é algo que vai ficar para sempre na história da humanidade e é um dos maiores discursos da história da humanidade. Eu tenho um sonho, é muito legal, gente. Muito legal. E, cara, toda pessoa precisa escutar esse discurso antes de morrer. É só pesquisar no YouTube. I Have a Dream, legendado. Bom, ele deixou um legado, ele foi homenageado postumamente, já que ele não estava mais vivo, cerca de 9 anos depois da sua morte, ele ganhou a Medalha Presidencial da Liberdade e a Medalha de Ouro do Congresso americano em 2004. E também, em 1986, cerca de 18 anos depois da sua morte, foi estabelecido como feriado nacional federal nos Estados Unidos o dia de Martin Luther King Jr. Bom, gente, esse foi o legado do maior ativista político dos negros de todos os tempos. O que mais fez, o mais conseguiu fazer. O Malcolm X tem muito do negro se amar, pra gente entender por que que tal coisa, por que que chamam a gente de feios, ou por que que ter um nariz largo é feio perante os brancos, por que que isso ficou conhecido. Mas o Martin Luther King botou para fora a questão racial, com o seu com sua manifestação de desobediência civil, ele marcou toda uma geração e obteve apoio de diversos políticos, como um dos políticos mais populares da história dos Estados Unidos, que era o Kennedy. Então, bom, o Martin Luther King fez barulho demais pela questão negra, e talvez a gente não teria tantos avanços como se o Martin Luther King não tivesse feito, primeiramente, o boicote aos ônibus, tivesse feito aquele discurso e não tivesse feito tantas coisas que ele fez durante a vida. O Martin Luther King é muito, muito foda. E, putz, os elogios, não tem elogio suficiente para que esse cara foi na Terra. Um ser humano brilhante e que levantou a bandeira dos negros de uma forma pacifista, que era algo muito difícil. O pacifismo contra alguém que te ataca constantemente. Bom, gente, essa foi a história do Martin Luther King. Foi bem resumida, mas eu espero que vocês tenham gostado. Ah, se inscrevam no YouTube, que é canal Historiando, no Instagram, OFFHIS, e no Twitter, que é OFFHIS1. Então, gente, se inscrevam nas redes sociais, avaliem o podcast aqui, falem temas para mim, cheguem no meu privado, que é Rian Santos X, Rian com Y, cheguem no meu Instagram e falem, Rian, quero que tu fale sobre esse tema. Tipo, não gostei desse tema. Tu podia falar sobre esse aqui, porque eu tô pra ouvir as críticas, pra ouvir temas, porque às vezes falta temas, ou eu já fiz o vídeo pro canal, e eu acho que vai ficar muito repetitivo, mas vocês podem falar, vi o vídeo no canal, e, tu poderia ter falado sobre tal negócio. Ou, eu queria ver a tua opinião agora, entendeu? E 2022 nos aguarda muito, né? Já que eu vou fazer bastante coisa sobre as eleições, e já declaro que eu sou esquerdista, antes que me critiquem. ah, eu acho que já dá pra ver a minha visão política nos assuntos aqui. Mas me falem, recomendem temas que vocês querem ouvir, ou coisas que vocês queiram aprender, ou coisas que vocês gostem e querem me ouvir falando. Depois, tipo, se vocês me ouvirem falando, falar, tipo, o Ria falou merda. Só assim, vai lá me corrigir. Espero que vocês estejam aprendendo história comigo, ou, sei lá, estejam escutando minha voz só pra dormir, porque eu faço isso. Eu ligo alguma coisa, tipo, sei lá, um vídeo na internet, deixo baixo e vou dormir. Tô contando muito a minha vida íntima, desculpa. Bom, hum, espero que eu esteja inspirando alguém a fazer história, ou inspirando alguém com coisas que ela já ouviu antes e tenha gostado da história. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Realmente, eu tô amando fazer o podcast. E é isso. Tchau, tchau.